Quando nós fomos criados, nós fomos formados a partir de 4 naturezas. Vai dizer Santo Tomás de Aquino, baseado nos estudos de Aristóteles. Mas que naturezas são essas, Padre? A primeira, sem dúvida nenhuma, é a natureza material. Se a gente pegar um pedacinho do nosso osso, ou lá no microscópio, comparar o cálcio que existe nele com outros tantos compostos, mas na sua maioria cálcio, e pegarmos um mármore, o mármore que está no cálcio é igualzinho àquele que está no nosso osso. Se, por exemplo, eu pegar uma hemácia, que é o glóbulo vermelho do nosso sangue, ela tem um íon lá, um pedacinho de ferro, um átomo de ferro que carrega o oxigênio para as nossas regiões e depois carrega para o pulmão o gás carbônico. Aquele Fe, o ferro mais 3, esse íon mais 3, se a gente tomar um avião e ir lá para Carajás, descer 3 quilômetros debaixo da terra e pegar um único daqueles átomos, é igualzinho esse que corre aqui nas nossas veias, nos ajudando a oxigenar. Por isso que o ferro enferruja tão fácil, ele combina muito fácil com o oxigênio. Mas nós não somos só matéria, somos também vida. A gente tem algo que começa a ser intransferível, enquanto a matéria é transferível. Por exemplo, eu como um pão, não nego que o pão é material, mas a partir do momento que eu como esse pão, ele começa a fazer parte do meu corpo. Seus nutrientes vão servir para me dar energia e vão ocupar a manutenção do meu corpo, a sustentação do meu corpo. Isso é um fenômeno da vida, porque a vida ela precisa se nutrir de corpos que estão fora dela. E isso que é bonito na vida. Mas também a gente não é só matéria e vida. Nós também somos instintos ou alma, como vai dizer o Aristóteles. E qual é essa capacidade que nós temos de viver como seres que têm almas? A capacidade de a gente ter sentimentos, a partir desses sentimentos, os instintos. E os instintos são muito necessários, não é? Para a nossa vida. Parte dos nossos sentimentos estão alocados dentro dos nossos instintos. São instintivamente, alguém vem dar um tapa na gente, a gente vai virar o rosto. Não é verdade? Alguém vem brigar com a gente, para se defender naturalmente, sem pensar, vai virar a cara ou vai também já responder na mesma altura. Mas nós, seres humanos, fomos dotados de uma 4ª natureza, e essa natureza é chamada espiritual. E dentro dessa natureza estão 2 coisas que os animais não têm. A razão, eles não têm. Eles têm certa inteligência, sim, já não pode duvidar. Se a gente pegar, por exemplo, um corvo, que tem muita inteligência, não é? É de uma das aves a mais inteligente, para vocês terem uma ideia. Mas mesmo assim, não deixa de ser animal, não deixa de buscar as carniças, não deixa de ser o que os seus instintos mandam. O ser humano não. Ele é dotado de razão para que essa razão trabalhe junto com a vontade dele. E a vontade, para o ser humano, é o que a gente chama de liberdade. Então, eu tenho a matéria de uma pedra, tenho a vida de uma planta, tenho o instinto de um animal e os sentimentos de um animal. Ninguém duvida, quem tem um pet, ou sei lá, quem já nadou com um golfinho, sabe que ambos têm sentimentos, eles trocam relações conosco. Mas nós não somos só isso. Nesse balaio que é a vida, a gente também é inteligência ou razão, e vontade ou liberdade, que são sinônimos. Por que o padre está falando isso? Porque a liturgia de hoje, ela mostra 2 momentos. O primeiro momento é justamente Jesus
colocando um ideal de superação dos nossos instintos, porque se alguém vem, a gente se defende. E no segundo momento, que eu digo momentos mais importantes e menos importantes, no segundo momento menos importante, que é da primeira leitura, a leitura que a gente ouviu, nós vemos um rei de Israel que é fraco nos seus sentimentos, não consegue dominar os seus sentimentos. Como Acabe, que era um rei fraco, que não conseguia dominar os seus sentimentos. E tinha uma rainha forte nos seus propósitos maléficos, que não só havia trazido para Israel a traição com o Deus de Israel, mas também fazia esse tipo de trapaça. Por quê? Acabe era um homem fraco. Mas espera lá, vamos ver a fraqueza de Acabe. Como se manifesta para eu dizer que Acabe era menos inteligente e menos livre do que nós podemos ser? Ele foi fazer um negócio. O vendedor do negócio que ele queria fazer não aceitou. E ele emburrou. Ele ficou de bico. Não quis jantar. Foi dormir olhando para a parede. Vocês veem como a palavra de Deus ela é tão sinérgica com a realidade nossa? Quem já fez isso? Todo mundo aqui. Pelo menos na adolescência. Hoje não devia fazer mais. Mas nós continuamos fazendo isso com os nossos sentimentos. Por quê? O que Acabe nos mostra? E por que ele é fraco? Porque ele cede a sua razão aos sentimentos. E quando a gente cede a nossa razão, a nossa inteligência para os nossos sentimentos, nós deixamos de ser governados pela inteligência e pela liberdade, ou seja, pela nossa vida espiritual, e passamos a ser ordenados pelos nossos instintos. Então a gente está passando na rua ou entrando no trabalho, uma pessoa às vezes que a gente nem conhece, olha de cara feia para nós não imaginamos que ela está com dor de barriga. Ou sei lá, que ela acabou de perder uma pessoa que nós amamos. A gente fala assim, por que está olhando para mim desse jeito? O que tem a ver com a minha vida? Ou seja, aflora em nós uma realidade que não deveria florar. Por isso que em todo tempo nós temos que ser aqueles que estão em vigilância para não deixar os nossos sentimentos falarem por nós. E hoje, por exemplo, a gente tem a ajuda da psicologia. A Bíblia não tinha isso como uma ciência, mas hoje a gente tem. Quantos, de fato, não precisam dessa ajuda técnica, específica, para aprender a lidar com os seus sentimentos? E hoje, nós conseguimos, inclusive, cientificamente provar que sentimentos negativos geram obesidade, geram inflamação perpétua na vida da pessoa, podendo gerar câncer, por exemplo, e tantas outras coisas. Como, por exemplo, o mais comum da pessoa que se deixa governar pelos sentimentos é o problema de estômago. São os problemas estomacais, acidez, excesso de acidez no estômago, né? Gastrite e essas outras ites todas. Então, vejam como alguém que fixou isso lá nos primeiros séculos faria com que nós compreendêssemos hoje em 2026 que Jesus está dizendo uma coisa. Ele não está falando que é para você deixar a turma te bater, nem ser bobo, porque ele manda inclusive ser esperto em algum momento, como a palavra de Deus diz. Mas ele fala quem que tem que estar no governo. Eu aqui confesso inúmeras vezes, eu tenho um desgoverno na minha vida, muito claro, que eu confesso e trabalho sempre. Esses tempos estou, graças a Deus, sem esse pecado. É trânsito. No trânsito, meu Deus,
no trânsito, você quer ver o padre descompassado, bota ele para dirigir. Tanto que eu não gosto de dirigir, mas sou obrigado a dirigir. Então, no trânsito, parece que todo mundo me fecha, todo mundo não dá seta, todo mundo, graças a Deus, faz bastante tempo que eu não peco no trânsito, culpando a mãe do motorista ruim, né? Dizendo que muitas vezes ela pode ter trabalhado num prostíbulo, justamente por quê? Porque existe o destempero em mim. Isso acontece o tempo inteiro. Eu me lembro que quando eu estava fazendo filosofia, e nós tínhamos que ir até uma escola, e aí a gente ia à escola de 2º grau fazer o estágio, né? Para a licenciatura, e eu desisti da licenciatura porque eu não conseguia dominar o meu sentimento em relação aos alunos, o que eles faziam com o professor titular, e eu sentado lá, eu tinha vontade de tacar a cadeira na cabeça deles. Ter esses sentimentos vai provar que eu sou humano. Executá-los ou guardá-los sem compreendê-los vai dizer que eu sou um humano sem inteligência e sem liberdade para comigo mesmo. E é isso que Jesus está dizendo. Quando então a gente contrapõe um homem fraco, que é dominado pelos seus sentimentos, que emburra porque não comprou, ele acha uma pessoa má, porque atrás de todo tonto tem alguém que aproveita dessa tontiça, que é justamente Jezabel, que usava esses presentes e esse terror na vida das pessoas para controlar Acabe. Não é à toa que ela trouxe 400 profetas de Baal para o reino que era de Israel e fez sobrar praticamente um único sacerdote chamado Elias, e fez esse cara sofrer porque perseguiu ele ferrenhamente, ainda mais depois da história dele ter vencido no desafio do holocausto lá, fez ele sofrer ferrenhamente. E aí vem Jesus e vai dizer assim, não sejam tontos, não vamos enfrentar quem é malvado, muito bem, porque muitas vezes a gente vai perder. Mas eu, porém, vos digo, vamos dizer assim, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece à esquerda. Ninguém aqui de nós é treinado para isso. Por quê? Nós temos instintos. Qual que é o nosso instinto quando alguém vai com uma mão na cara? Mesmo que for passar a mão, a gente já segura, não é? Quem é treinado em arte marcial, para você ter uma ideia, eu fiz um tantinho de karatê na vida, né? Então alguém vem com uma mão assim, a gente já tem e já vai tirar o braço da pessoa. Isso é instinto. E nós temos esse instinto de defesa. E o que Jesus está dizendo assim, supera os teus instintos, para que você possa dominar os teus sentimentos. Porque aquele que domina os seus sentimentos, esse, de fato consegue superar tudo. E a palavra de Deus vai dizer uma outra coisa. É muito mais fácil eu conquistar uma cidade do que conquistar a mim mesmo. Vale mais o homem que conquista a si mesmo do que uma cidade inteira. Então, uma espiritualidade profunda, essa palavra que eu uso bastante, porque eu acho que é o que falta, não que a gente não tenha espiritualidade, mas a gente precisa aprofundar, ela vai interpretar justamente essa palavra, justamente nesse ponto, comparando a nossa vida e os nossos sentimentos, e comparando se nós temos controle sobre eles. Vejam, nós não precisamos deixar de tê-los, porque isso faz parte da nossa história. Mas nós não podemos deixar que eles machuquem os outros e nem a nós mesmos. A pergunta então, que é sempre importante deixar para que a gente reflita bem a palavra de Deus é: você tem domínio dos seus sentimentos? Sabe reconhecer quais são aqueles que te atrapalham perdoar, aqueles que te ligam
num processo de, vamos dizer assim, perdição, porque todo mundo te consome. Aqueles que fazem você ter essa mania de perseguição, por vezes a gente não enxerga isso. Que tudo isso pode estar nos afastando de Deus. Em outro momento a gente fala assim, tem muita gente que vive pelo fígado, não é verdade? Ou seja, não processa nada, pensa justamente aqui. E é isso que acontece. De que maneira você pensa? Você ainda conta até 10 antes de dar aquela resposta? Porque na verdade é isso que Jesus está fazendo. Alguém veio com uma agressão, conta até 10. Às vezes ele está sofrendo mais do que você. Às vezes, por exemplo, eu me ofendo por dentro. Por fora eu já aprendi a lidar. A gente vai lá, né? Eu quero comprar um sapato. Aí o vendedor, tadinho, ele está tão mal-humorado que ele olha para a gente, né? E acho que olha assim, esse cara não vai levar nada. Todo mundo olha para mim assim, esse cara não vai levar nada, eu não vou atender ele direito. E aí eu pergunto para a pessoa, está tudo bem? Antes de chamar o gerente, a gente devia fazer isso, né? Está tudo ok? Porque talvez aquele dia a pessoa estivesse, de fato, com um problema. Uma vez eu estava justamente numa loja de calçado e a moça disse assim, padre, não falou padre, né? Falou, senhor, é que o meu filho, me ligaram agora da creche, só que eu tenho horas, aquele negócio de banco de horas, e eu não posso sair agora, porque está no final do mês, ou no começo do mês, eu não me lembro, então eu só vou poder ir na hora do almoço, e eu estou preocupado. Eu falei, então tá bom, bem, trata do jeito que você puder. Mas depois que a pessoa se sente consolada, ela sente que alguém deu o chão, ela muda totalmente, mesmo tendo a preocupação. Então hoje a liturgia nos pergunta, nós estamos mais perto de Cristo do que Ele fala, ou somos mais como Acabe? E eu vou dizer, quem se deixa governar pelos sentimentos, é muito levado a fazer aquilo que não quer ou a concordar com aquilo que não é bom. Prestem atenção nisso, porque neste tempo de redes sociais, essa telinha bendita para muitos, maldita para muito mais, muitas vezes eles dominam os nossos sentimentos e a gente vê verdade onde é mentira, porque justamente detrás dessas redes só tem Jezabel querendo ganhar às tuas custas e às custas da tua e da minha escolha. Não deixemos-nos dominar pelos sentimentos. Somos seres espirituais, ou seja, de vontade, liberdade, de razão e inteligência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.